Olá e bem-vindos. Hoje vamos embarcar numa história fascinante. A história de como a busca de uma só pessoa por respostas deu origem a uma ideia que faria uma viagem incrível por continentes e séculos e que ainda hoje continua a tocar milhões de pessoas por todo o mundo. E a grande pergunta que nos vai acompanhar é mesmo esta: como é que uma jornada que é tão interior, tão pessoal, se transforma num movimento global capaz de moldar civilizações inteiras? É de facto uma pergunta poderosa. Pois, é precisamente essa história que vamos seguir passo a passo. Vamos refazer o percurso desta ideia, desde um pequeno reino lá no pé dos Himalaias até se tornar uma força cultural gigantesca na China, no Tibete e muito para lá disso. Muito bem, vamos a isso. Temos de começar pelo princípio de tudo, não é verdade? Pelo homem cuja busca deu o pontapé de saída para tudo isto. Para nos orientarmos no tempo, estamos a recuar até ao século V a.C. É aqui que nasce Siddhartha Gautama, o homem que se tornaria o Buda. Mas, atenção, a sua história não acaba com a sua morte. Longe disso. Cerca de um século depois, os seus seguidores começam a organizar os ensinamentos e é aí que entra em cena uma figura absolutamente crucial, o Imperador Ashoka. O apoio dele foi o que ajudou a transformar uma filosofia numa religião mundial. Imaginem, Siddhartha era um príncipe, vivia numa autêntica bolha, protegido de todas as dificuldades do mundo. A história conta que, um dia, saiu do palácio e viu pela primeira vez um velho, um doente e um cadáver. Este choque com a realidade da velhice, da doença e da morte mudou tudo. Foi o gatilho para a sua grande jornada. Ele abandona tudo à procura de uma libertação deste ciclo de sofrimento. A meta dele, o Nirvana, um estado de paz total. Ok, então o problema estava identificado, o sofrimento. Mas e a solução? Qual foi a resposta que ele encontrou? É aqui que mergulhamos no coração da sua filosofia. A descoberta dele foi francamente revolucionária. Vejam bem, Siddhartha experimentou os dois extremos. Primeiro, a vida de luxo e prazeres no palácio. Depois, uma vida de privação física brutal, com ascetas que mal comiam. Nenhum destes caminhos o levou à resposta. A iluminação, a grande descoberta, só surgiu quando ele encontrou um equilíbrio, um caminho de moderação. E este caminho do meio tornou-se um dos pilares de todo o budismo. E no seu primeiro grande discurso, a primeira vez que partilhou o que descobriu, ele apresentou isto de uma forma super lógica, quase como o diagnóstico de um médico. Primeiro, a vida inclui sofrimento. Dukkha, como ele lhe chamou, que é tudo desde a dor física até a uma insatisfação constante. Segundo, este sofrimento tem uma causa. A sua origem está no nosso desejo, na nossa ânsia constante por mais. Terceiro, e esta é a boa notícia, é possível parar de sofrer. E quarto, existe um método, um caminho prático para o fazer. E como é que se faz isso na prática? Bem, a receita, por assim dizer, é esta: o nobre caminho óctuplo. Isto não é uma lista de mandamentos do tipo faz isto, não faças aquilo. É mais um conjunto de 8 práticas que se apoiam umas às outras. Cobrem tudo. A forma como entendemos o mundo, a nossa ética e o nosso treino mental. É um guia completo para transformar a nossa vida e cortar o sofrimento pela raiz. Claro que, depois da morte do fundador, surge sempre um desafio enorme, certo? Como é que se mantém a mensagem viva e fiel ao original? Para os seguidores de Buda, este desafio levou a um momento de viragem na história do movimento. Então o que é que eles fizeram? Organizaram grandes reuniões, os chamados concílios, para debater e decidir quais eram as regras e as doutrinas corretas. Mas, como acontece com todas as grandes ideias, começaram a surgir interpretações diferentes. E no terceiro concílio, lá para 250 a.C., as diferenças eram já tão grandes que houve uma grande divisão. Um cisma que definiu o futuro do budismo para sempre. E dessa divisão nasceram duas grandes correntes. De um lado, o Theravada, o caminho dos anciãos. O foco aqui era muita libertação individual, preservar os ensinamentos originais à risca. O ideal era o Arhat, a pessoa que atinge a iluminação por si. Do outro lado, o Mahayana, o grande veículo. Aqui, a grande ideia era a compaixão universal. O ideal já não era só salvar-se a si mesmo, mas ser um bodhisattva. Alguém que, mesmo podendo atingir o nirvana, escolhe ficar para trás para ajudar todos os outros. E claro, estas visões diferentes levaram-nos por caminhos e geografias muito distintas. E o resultado dessa antiga divisão vê-se perfeitamente ainda hoje. Se olharmos para o mapa do budismo mundial, a corrente Mahayana, com a sua abordagem mais inclusiva, acabou por se tornar maioritária. O Theravada ficou muito forte e consolidado no Sudeste Asiático. E depois há um terceiro ramo, o Vajrayana, que vamos ver a seguir, que representa uma fatia mais pequena, mas muito importante. Então, vamos seguir essa corrente maioritária, o Mahayana. A sua viagem para leste, pela famosa Rota da Seda, é uma aventura por si só.
e levou esta ideia a um dos maiores e mais sofisticados centros culturais do mundo antigo, a China. E isto é um exemplo perfeito de como uma ideia não viaja no vácuo. Ela adapta-se, transforma-se. O budismo não chegou à China e foi simplesmente aceite. Foi um processo lento de séculos. Primeiro chegam os textos. Depois, e esta parte é fascinante, há uma tentativa de tradução cultural, usando palavras e conceitos do taoísmo para explicar as ideias budistas. A seguir, começam a surgir escolas já puramente chinesas, como o Zen. E, finalmente, o budismo consolida-se, tornando-se uma parte fundamental da própria civilização chinesa. Agora, a última etapa da nossa viagem leva-nos para um sítio completamente diferente, para o topo do mundo, para as montanhas dos Himalaias. Foi aqui que o budismo encontrou um lar único e se transformou mais uma vez. A história de como o budismo chegou ao Tibete, bem, parece um filme de fantasia. Foi introduzido no século VIII por mestres indianos, e a lenda conta que eles tiveram de lutar, literalmente, contra demónios e divindades locais da religião Bon para conseguir estabelecer a nova fé. A fundação do mosteiro de Samye foi o símbolo dessa vitória e marcou o início do domínio do budismo na região. O ponto-chave e a grande viragem no budismo tibetano talvez se resuma nesta citação. Foi dita por Atissa, um grande mestre indiano que chegou ao Tibete séculos mais tarde e encontrou uma fé muito viva, mas, na sua opinião, um pouco desorganizada. Para ele, a resposta a todos os problemas era clara. A figura do mestre, o Lama, é absolutamente central. Sem um guia pessoal, a pessoa e os ensinamentos nunca se vão encontrar verdadeiramente. E foi precisamente esta ideia, a de que o mestre é absolutamente essencial, combinada com práticas de meditação muito avançadas e esotéricas que vieram da Índia, que deu origem ao Vajrayana, é o chamado budismo tântrico. E assim nasceu o terceiro grande veículo do budismo, com práticas muito próprias, mas com raízes na filosofia mahayana da compaixão. E assim, o círculo fecha-se. Pensem bem nisto. Tudo começou com um homem, um príncipe, a fazer perguntas sobre a natureza do sofrimento. A sua resposta tornou-se uma filosofia. Essa filosofia dividiu-se, adaptou-se, atravessou desertos e subiu as montanhas mais altas do mundo. E em cada lugar que tocou, transformou-se e transformou as culturas que encontrou. O que nos deixa com uma última questão para refletirmos. Depois desta viagem incrível de 2 milénios e meio, depois de se adaptar a impérios e a pequenas aldeias, o que é que esta busca pela paz interior, iniciada por um homem há tanto tempo, tem para oferecer ao nosso mundo de hoje, tão complexo e acelerado? É sem dúvida algo em que pensar.